É bem provável que você já tenha ouvido que a melhor maneira de você aprender é com seus próprios erros. Mas hoje eu vou mostrar para você uma outra maneira de você aprender, que é com os meus erros. É isso mesmo. Eu vou compartilhar com vocês experiências que eu tive na minha vida financeira para que você possa tomar decisões assertivas sem precisar passar por essas experiências. Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos e, como eu disse no início, eu vou mostrar para vocês hoje, compartilhar, na verdade, as minhas experiências, que eu considerei por um tempo os piores erros que eu cometi e que hoje, na verdade, como eu disse, eu considero experiências, porque foram essas situações que me deram a oportunidade de aprender. Então, eu considero, momentos de grande aprendizado. E é isso que eu quero compartilhar com você para te dizer que, tudo bem, a maneira que você tem de aprender, uma possibilidade é realmente cometendo seus próprios erros, né? Só que você tem a possibilidade de não precisar passar por isso, que é quando você aprende com o erro de alguém que já viveu aquilo. E é esse o meu objetivo de trazer essas experiências aqui para vocês. Então, assim, normalmente é bem comum, né, que nós no início da nossa vida financeira, nós não tenhamos conhecimento suficiente para tomar as melhores decisões. Isso vem, né, do contexto onde a gente vive, de não estudar sobre finanças, de não ensinarem para a gente realmente o que fazer quando você recebe o seu salário. E aí você vai ter que aprender na prática. E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu recebi o meu primeiro salário, só para vocês entenderem um pouco o contexto, inicialmente eu trabalhava, ganhava um valor X. Aí eu fiquei um ano estudando para concurso público, então nesse período a minha vida financeira deu uma complicada, né? Eu acabei usando o cartão de crédito, valores bem, acabava passando tudo, né, que precisava. Algumas contas foram ficando ali sem eu conseguir pagar. Então, quando eu passei no concurso público, a minha vida financeira já estava numa situação complicada, assim, com algumas dívidas atrasadas. E aí, então, no primeiro mês, quando eu assumi o concurso, né, veio o primeiro salário, o que que eu fiz? Eu fui viajar, porque eu merecia. Eu não sei se você já usou essa frase, mas normalmente quando você está tomando uma decisão errada, que você sabe que aquela decisão não é a melhor decisão para você tomar com o seu dinheiro, a justificativa é que eu mereço. Então, naquele momento, eu me via nessa situação de merecer aquela viagem ali, porque afinal já tinha um ano que eu estava passando por algumas restrições. Estudar para concurso público tem todo aquele, né? Você tem que abrir mão de alguns momentos de diversão, de viagem. Então, estava passando por um momento realmente de restrição até conseguir passar. Então, naquele momento, eu achei super justo que eu me presenteasse, né? Afinal, teve todo um período ali de dedicação, de esforço, né? Tive de abrir mão de algumas coisas que eram realmente importantes para mim. Então, eu quis compensar esse período. E aí começou esse primeiro erro financeiro, porque a minha vida estava desorganizada e antes de fazer essa organização, de parar, né, realmente avaliar quanto que era o valor que eu estava devendo, quitar as minhas dívidas para depois planejar uma viagem, eu simplesmente passei por cima de tudo isso e quis viajar. Né? Então, o valor daquele salário daquele mês eu peguei e fui viajar. Quando eu voltei, eu voltei e as minhas dívidas continuavam ali, só que cada vez maiores, né? Porque os juros estavam correndo, então as dívidas no mês anterior eram um valor, no mês seguinte era um valor maior. Então, essa é a experiência que eu quero trazer para vocês. Esse erro, ele está muito atrelado à questão de eu cometi dois, na verdade, né? Primeiro, eu não organizei as minhas finanças antes de começar fazer uma viagem, né? Realizar um sonho, alguma compra poderia ter sido. E ainda, logo que eu passei no concurso público, eu elevei o meu padrão de vida ao mesmo nível do meu salário. Então, inicialmente eu ganhava um valor X e eu gastava o valor X. Depois eu ganhei 4 vezes esse valor e o meu padrão de vida foi para esse também. Então, da mesma maneira que tudo que eu ganhava eu gastava com pouco, quando eu ganhei um pouco mais, tudo que eu ganhava eu gastei também. Então, tá aí o primeiro erro, tá, gente? Você elevar o seu padrão de vida ao valor total da sua renda. Isso deixa a sua renda totalmente comprometida.
tá? Então, quando você tem uma renda totalmente comprometida, qualquer imprevisto que aconteça, você vai acabar tendo que recorrer a empréstimos, ao cheque especial, e foi isso que aconteceu na minha vida por um longo período, né? De aproximadamente 5 anos, foi isso que eu vivi. Então, é interessante você prestar atenção em qual situação você está hoje, né? Talvez se você está iniciando a sua vida financeira, é importante que você não cometa esse erro. Então, primeiro você se organiza, mantenha aquele padrão de vida ali por um tempo que for necessário, até você realmente ter condições, se planejar para começar a realizar os seus sonhos e até mesmo adquirir os bens que você deseja. E outra situação, que já foi o meu segundo erro, foi não criar uma reserva de segurança. E infelizmente esse é um grande erro da maioria dos meus colegas, né, de nós servidores públicos. Nós não temos o hábito de ter uma reserva. E infelizmente, hoje em dia, o crédito consignado tem sido a nossa reserva de segurança. Por algum tempo foi a minha reserva. E se a sua é hoje também, eu quero dizer para você que pare com esse entendimento errado. Crédito consignado não é a sua reserva de segurança. Você precisa montar a sua reserva de segurança. E aí você vai me dizer, ah Marina, mas como eu monto essa reserva? Primeiro você vai identificar qual é o valor que você gasta mensalmente. Depois que você identificou esse valor, você vai criar uma reserva de aproximadamente 6 a 12 vezes esse valor. Digamos que você identificou que o seu gasto mensal é de 3.000, então você pode fazer uma reserva de 6 meses, né? Então vai ser 6 vezes 3, 18.000. Essa é a reserva que você precisa para caso haja algum imprevisto, porque assim, mesmo a gente tendo a nossa estabilidade, né, que é algo que a gente tem, a gente não pode confiar que somente isso é suficiente para você não ter nenhuma reserva de segurança. Essa reserva é aquele dinheiro que você vai usar todas as vezes que acontecer algum imprevisto, que algo que está ali fora do seu orçamento, que seja realmente urgente, que seja realmente importante, que você precise realmente realizar naquele momento, você vai recorrer a essa reserva. Então, ao invés de você ir recorrer a um empréstimo que tem juros, usar o cheque, o limite do cheque especial, que é um valor absurdo que você vai estar pagando de juros, você vai ter esse valor disponível para você mesmo se emprestar. É isso mesmo, você vai fazer um empréstimo para você. E olha que coisa legal, você não vai cobrar juros, né? Então, olha que interessante. Então, cria a sua reserva de segurança. Esse dinheiro deve ficar em um local onde você tem um acesso rápido e um acesso rápido e que seja seguro, na verdade. Então, nesse momento, não é importante que você se preocupe com, eu vou investir, vai render, né? Eu vou colocar em um local onde eu tenho um retorno financeiro mais alto. Não é essa a sua preocupação. A sua preocupação é um local seguro, eu consigo acessar esse dinheiro o mais rápido possível, porque normalmente, na verdade, a ideia é que você use esse dinheiro só naqueles momentos que você realmente não tiver como resolver isso com o valor que você tem do seu salário. Então, você vai precisar recorrer a isso. E nesse momento, né, onde nós estamos, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos numa situação de pandemia e eu percebi o quanto que é importante você ter a sua reserva de segurança. Então, se você não tem ainda, dê prioridade para esse aspecto, tá? Foi um erro que eu cometi e por esse fato, né, esse erro de não criar minha reserva de segurança, eu acabei entrando num ciclo de endividamento. O que é esse ciclo de endividamento? É aquela situação que todos os meses você gasta tudo que você recebe. Qualquer imprevisto que aconteça, você precisa se endividar. O seu salário não comporta aquele novo valor que está vindo ali. Então, normalmente você está nesse ciclo, você paga um mês, no outro mês você tem que usar de novo, porque os imprevistos, gente, eu ouvi uma frase que eu acho muito verdadeira, são as coisas mais previsíveis de acontecer. Então não vai acontecer só comigo, só com você, acontece com todo mundo, né? Então se a gente já sabe que vai acontecer, por que a gente não vai se programar para essas situações? Então se organize e aí a gente geralmente fala, mas eu começo com quanto? Começa com o que for possível. Se hoje você está endividado, o primeiro passo que você vai fazer é pagar suas dívidas. Se hoje você não está guardando nada, comece a guardar 1% do seu salário, quem sabe. O ideal é que você chegue num momento onde você cria a sua reserva e ainda tem um dinheiro disponível para você investir. Mas sobre isso nós vamos falar em outros momentos, já tem outros vídeos falando sobre investimento. Nesse momento eu quero trazer para você a importância de você ter a sua reserva de segurança para a sua vida financeira ser equilibrada. Esse é o detalhe.
É um grande erro, caso você não tenha e você ainda não começou a fazer, você tem que fazer o mais rápido possível e ao mesmo tempo é algo que vai fazer com que você tenha uma estabilidade financeira. A reserva de segurança vai dar estabilidade financeira para você e para sua família. Então comece o mais rápido possível. Se você quiser saber mais orientações de como fazer, onde investir, já tem um vídeo aqui, eu vou deixar o link para você acessar e buscar todas as informações que for preciso, tá bom? E aí junto, né, o terceiro erro que eu considero foi o erro de não ter clareza do que eu queria. Então, inicialmente, como eu falei, eu aumentei o meu patamar ali, né, o meu padrão de vida para o valor que eu tinha, só que não foi uma coisa bem definida, eu não tinha clareza. Era simplesmente as oportunidades iam surgindo, eu ia gastando o meu dinheiro com isso. Alguém me chamava para viajar, ia viajar. Me chamava para sair, ia sair. Queria comprar alguma coisa, passava no shopping, estava vendendo alguma coisa que eu queria, comprava. Entendeu? Então, assim, eu não tinha essa clareza do que eu ia usar, para que, na verdade, eu ia usar o meu salário. E vocês sabem que dinheiro, ele não suporta desaforo, né? Eu vi essa frase, achei muito interessante. Ou você controla ele, ou ele te controla. E naquele momento eu era controlada pelas minhas finanças, porque tudo que eu ganhava, eu gastava totalmente. Eu não tinha clareza para o que eu ia usar, logo eu usava com qualquer coisa que aparecia. Então, tenha clareza, defina o que você vai fazer com o seu dinheiro. E para você ter clareza, você primeiro vai precisar realizar um diagnóstico financeiro. O diagnóstico é aquela situação, é uma situação bem simples, não é difícil, não é complicado na verdade, mas às vezes acaba sendo difícil pela falta de hábito que você tem de fazer esse controle financeiro. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o levantamento de todos os seus gastos. Tudo que você gasta, você vai anotar e você vai descobrir que valor é esse. Depois disso, você vai identificar qual é a sua renda líquida. É isso mesmo, não é aquele valor bruto que está no seu contra-cheque, é quanto realmente está disponível mensalmente ali para você. Aí você vai ver, né, esse valor que você recebe com o valor que você gasta e depois daí você vai definir quanto que você vai definir para os seus investimentos. Primeiro a sua reserva de segurança, né, caso você não tenha ainda, depois define um valor para os seus investimentos. Aí mais uma vez você pode falar, Marina, mas eu separo quanto para cada situação? Gente, eu posso citar porcentagens ideais aqui para você, né? Por exemplo, uma dica é 55% da sua renda seja com seus gastos essenciais, ou seja, aquilo ali que você realmente não pode abrir mão mensalmente. Só que isso depende da sua realidade. Então, primeiro faça o levantamento dos seus gastos essenciais. Quais são aqueles gastos que você realmente não pode deixar de realizá-los? Depois disso, você já vai definir quanto que você vai guardar mensalmente. Primeiro para a sua reserva, depois terminou de montar a sua reserva, começa a separar um valor para os seus investimentos. Aí só depois que você fizer essas duas situações, né? Você primeiro separou os seus gastos essenciais, você separou já o valor que você vai investir mensalmente, depois você faz os demais gastos, tá? Muitas vezes nós invertemos isso, começamos a gastar primeiro e deixamos para economizar ou para investir só no final, o que sobrar. E o que acontece é que não sobra, né? Então tenha clareza do que você quer fazer e já destine uma quantidade do seu dinheiro mensal. Quando o seu dinheiro cair na conta, você já faça essa separação de acordo com o que você definiu. E aí, outra situação foi não definir um valor X, né? Eu falei, chegou um momento que eu falei, eu preciso guardar, mas eu não dizia quanto que eu ia guardar. Eu não dizia a porcentagem, eu não dizia qual o valor. E quando você tem... Não, eu sabia que eu ia guardar aquele mês, mas eu não defini quanto. Eu cometi esse erro, então, também de não definir quanto que eu guardaria mensalmente. Eu sabia que eu ia guardar mensalmente, tinha mês que sobrava um pouco, tinha vez que sobrava mais, tinha vez que sobrava menos, mas eu não tinha isso definido. E tinha vezes que não sobrava. Então tenha clareza de quanto você vai guardar mensalmente. Uma boa dica é você guardar 10%, né? Coloca essa meta de você guardar 10%. Depois que você chegar nessa meta, aumente, né? Quem sabe o ideal 30% da sua renda seja para você investir, tanto para o futuro quanto para a realização dos seus sonhos. E aí você pode dizer, Marina, mas isso é um valor... esse valor não cabe dentro do meu orçamento, está muito distante da minha realidade. Comece com 1%, comece com o que você pode nesse momento. E aí você pode achar que também, para fazer a minha reserva vai demorar muito tempo, né? Muito dinheiro. Mas aí me diz uma coisa, se você começa hoje, pode demorar, quem sabe, alguns anos. E se você não começar hoje, vai demorar quanto tempo?
né? Quanto tempo você vai continuar nessa situação, nesse ciclo de endividamento, sem conseguir realizar os seus sonhos de forma tranquila, sem ter equilíbrio financeiro? E vamos lá para mais um erro que eu cometi, que era gastar mais do que eu ganhava. Como assim, né? Como você não tem, você gasta mais? Utilizando o cartão de crédito. Então chegava um momento do mês onde a minha renda já não era mais suficiente, eu queria continuar comprando, né? Eu precisava de algo, o que eu fazia? Usava o cartão de crédito. E aí tá o erro, gente. Quando você usa o cartão de crédito, porque você não tem mais dinheiro. Hoje eu concentro as minhas contas, as minhas despesas no cartão de crédito, porque eu entendi que é uma maneira de eu fazer o controle ali, né? Um controle rápido, eu não preciso ficar anotando gastos que eu vou fazendo, eu já tenho clareza de quanto eu gasto por mês, né? Com cada área ali da minha vida. Então eu uso o cartão de crédito como meu aliado hoje. Mas inicialmente lá não era assim. Eu usava o cartão de crédito quando eu não podia mais gastar. É isso mesmo, porque se você usa o cartão de crédito quando você não tem mais dinheiro, significa que você já não pode mais gastar. Então você já está gastando um valor maior do que o seu salário. E o que acontecia? Se nesse mês eu usei todo o meu salário, usei o cartão de crédito, no mês seguinte aconteceria a mesma coisa, porque eu pagaria todas as despesas e pagaria o cartão de crédito, então precisaria mais uma vez, né, de algo para complementar e continuava utilizando o cartão de crédito. Então mensalmente o uso do meu cartão de crédito era muito grande e sempre não cabia dentro do meu orçamento, né? Então eu pagava aquele valor e já começava a utilizar o cartão de crédito. Então fique atento para que você utilize o cartão de crédito a seu favor, colaborando ali na organização das suas finanças, adquirindo algo que você realmente quer, que é um valor muito grande, você quer parcelar, quem sabe, mas não porque você não tem dinheiro para comprar e você vai utilizar o cartão de crédito, tá bom? Então, eu espero que essas dicas façam sentido na vida de vocês, eu espero que vocês ainda não tenham passado por esses erros, cometido esses erros, e caso você não tenha cometido, aprenda com as minhas experiências, tá? Saiba que é possível sim ter um equilíbrio financeiro e mesmo se você já viveu isso ou está vivendo essa situação de estar nesse ciclo de endividamento, estar nessa desorganização financeira, saiba que é possível sair dessa situação também, tá bom? Eu tô aqui como prova disso. Então, independente de qual seja a sua situação, aproveite os meus erros nesse momento aqui, mas tem erros de outras pessoas também para você aprender. Você não precisa passar por todas as experiências para você realmente aprender. É muito mais fácil, né, você aprender com o erro dos outros, porque você vai evitar esse transtorno na sua vida financeira. Eu espero que você aplique essas dicas na sua vida e se organize financeiramente e viva a vida que você realmente merece, tá bom? Se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe, deixe o seu curtir aqui também, se inscreva aqui no canal, porque assim você me ajuda a aumentar esse canal e compartilhar essas informações com mais pessoas. E eu aguardo você no próximo vídeo. Um forte abraço!